Olá, graça e paz a todos, estamos aqui de novo e peço a você que nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Você pode se perguntar como eu vou divulgar a palavra de Deus, muitas vezes não tenho então um entendimento das escrituras, mas eu peço que você ajude a palavra de Deus divulgando esse vídeo aos seus amigos, se inscrevendo no canal. Se você acha que o conteúdo desse canal é de bom aproveito, que as palavras do Senhor estão confortando você, divulgue aos seus amigos, aos seus familiares a palavra de Deus. Peça para que eles se inscrevam no canal, curtem os vídeos, para que o YouTube entenda que essas palavras e o canal está sendo bem visto às outras pessoas. Assim estaremos crescendo com o canal e a palavra do Senhor vai ser divulgada a mais pessoas. Agradeço a você que vai colaborar comigo e com a palavra de Deus nessa parte. Hoje quero falar com vocês a respeito de Jó. Voltando à série Heróis da Fé, vamos falar hoje sobre os conselhos que os amigos de Jó deram a Jó, que na verdade foram uns maus conselhos, acusaram Jó de várias coisas, e vamos aprender um pouquinho com essa mensagem o que possamos fazer para que possamos ajudar as pessoas que estão enfrentando problemas difíceis e aprender também a saber o momento certo de falar as coisas e o que falamos às outras pessoas. A gente sabe que ouvir maus conselhos não é bom. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas não é bem assim também, né? A gente sabe que tem bons conselhos, mas depende de quem são as pessoas que estão nos consolando. A gente vê nas Escrituras o filho de Davi, Salomão, reinou com poder, com glória. Porém, o filho de Salomão, o Roboão, quando assumiu o trono, ele foi pesado com os seus súditos. A gente vê que eles se encontram ali em Siquém, e ali os seus súditos falam que Salomão ele havia sido muito duro com o povo, e que se Roboão pudesse ser um pouco mais, aliviar um pouco mais esse jugo, para que eles pudessem servir a Roboão, assim como servir a Salomão. A gente vê também que Jeroboão, ele volta do Egito, é um homem que tinha fugido de Salomão para o Egito, na época do rei Salomão, e ele volta agora, junto com essas pessoas, e a gente vê que Roboão, ele sai ali à presença dos seus súditos, e vai buscar conselhos, o que fazer. Aí a gente vê que ele ouviu os conselhos dos anciões, a qual aconselhava o seu pai, mas porém ele não deu ouvido a esses conselhos, aonde os homens ali falou para ele que abaixar a servir com o povo, ser mais flexível, para que o povo pudesse honrá-lo como rei. Porém ele não ouviu o conselho desses homens, ele ouviu o conselho de seus amigos de infância, a qual havia crescido com ele, que aconselhou ele a dizer que o dedinho mindinho dele era mais grosso que o lombo do seu pai. E ele fez isso conforme os seus amigos aconselharam, ele fez isso aí. 3 dias depois ele se reúne com o povo de novo em Siquém, e ali ele diz essas palavras ao povo, que se o pai dele castigou, ele castigaria mais, se o pai dele foi duro, ele seria mais duro. E a gente vê que isso destruiu uma nação, se dividiu uma nação. A nação de Israel se dividiu em 2 partes, como a gente tem visto nos ensinamentos de Elias. Se você não viu ainda o vídeo, vai estar na descrição aqui em cima, consulte lá o profeta Elias. A gente vê que isso fez uma separação na nação. A gente vê que teve uma tribo do norte e a tribo do sul, onde Jeroboão conduziu a tribo do norte, levando com ele ali 10 tribos junto com ele. E por ser uma rebelião, a gente vê que já começou mal. Porém, o que eu quero focar aqui é o que? O conselho a qual o filho de Davi, Roboão, seguiu. Foi um conselho de seus amigos, um conselho mau. Ele não seguiu o conselho dos anciões. E esse conselho fez a divisão na tribo de Israel, na nação de Israel, onde a gente vê que 10 tribos do norte foram lá para a capital de Samaria, e Judá e Benjamim ficaram ali na tribo do sul, em Jerusalém. Olha para você ver o que o poder de um conselho pode fazer. Se ele ouvisse os conselhos dos anciões, com certeza
a nação estaria firme e forte. Porém, ele foi ouvir o conselho de seus amigos, que não era um conselho bom, e aconteceu que separou uma nação. Então há o perigo de ouvir os conselhos e ir por esses conselhos sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a palavra do Senhor, porque ele podia ouvir o conselho dos anciões, também o conselho de seus amigos, porém ele devia colocar diante de Deus e usar de sabedoria para ver qual faria mais sentido. Se o povo estava já cansado do jugo que estava sendo levado, consequentemente, se ele aumentaria o jugo, ia ser difícil para ele, porém ele ouviu os conselhos de seus amigos. Mas na situação de Jó é bem diferente também, né? A gente que eu citei aqui o filho de Davi, o filho de Salomão, Roboão, como um exemplo de que a gente tem que saber ouvir os conselhos, saber moldá-los eles e pedir a Deus a direção para tomarmos a decisão correta, porque hoje temos conselho de todas as partes. Hoje muitos são donos da verdade, muitos querem consolar, porém nem todos sabem consolar as pessoas, não sabem dar conselhos que sejam direcionados a Deus. A gente vê também que as falsas acusações, ela pode levar a pessoa à morte. A gente vê que Paulo, ali, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 7, onde ele está diante de Festo, onde ali os judeus levantaram acusações falsas sem ele, sem provas, como diz lá, tentando acusar de morte. Então a gente vê que ali Paulo pede, né, apela a César, e a César ele vai para ele se defender. Mas ali as pessoas queriam acusá-lo falsamente, para derrubar a ele. A gente vê então que a gente tem que ficar atento aos conselhos. Entrando no livro de Jó, a gente vê que Jó, ele já tinha sofrido a perda dos seus filhos. Jó havia ficado falido, pobre. Jó estava doente. A Bíblia fala que os seus ossos doíam. Havia muitos tumores estourando no seu corpo. Ele havia com feridas do alto da cabeça até o pé. Ele também estava com um hálito ruim, porque havia muitas secreções ali na sua boca, muito pus, muitas coisas ruins que estouravam, feridas na sua boca, que davam mau hálito nele. Havia uma coceira terrível no seu corpo, a qual ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar. A gente vê que esse homem está totalmente destruído e abalado. De repente, como a gente viu nos vídeos anterior, se você não assistiu ainda, consulte, vai estar aqui um card aqui para você estar assistindo. Amigos, né? Como reconhecer verdadeiros amigos. Esses homens se reúnem e vão até Jó. Nesse vídeo eu não falei que tinha também Eliú, porque Eliú começa lá no final já, acho que no capítulo 32, se não me falha a memória, ele começa a falar. Então a gente vê que esses homens compareceram até Jó para consolá-lo, mas apesar de eles tentarem, mas eles acusaram Jó de muitas coisas. A gente vai ver que eles acusaram Jó. Eu fiz uma lista aqui das acusações, lendo ali o livro de Jó, fiz uma lista das acusações a qual esses homens se levantaram contra Jó. Vamos lá. Zombaram de Jó por permanecer fiel a Deus, e disse que Deus não confiava nos seus anjos, nos seus servos. Então ele não acusa só a Jó, como acusa a Deus também. Diz que Jó era orgulhoso e mau e não temia a Deus. Diz que Jó era ganancioso e injusto. Disse que Jó era seus filhos, né? Diz que os filhos de Jó haviam pecado, por isso eles haviam morrido. Diz que Jó abandonara a Deus. Diz que Jó era um adúltero. Diz que Jó usurpava os órfãos e as viúvas. Desprezava os pobres. Então vemos a lista de acusações que este homem sofrera, tudo para os seus amigos tentar explicar por que Jó estava passando por aquilo. Eles diziam que Jó estava naquela situação porque Jó era um adulto, porque Jó desprezava os pobres, porque Jó ficou rico através de viúvas, de órfãos, por não ajudá-los. Diz que Jó abandonara a Deus. Diz que os filhos de Jó, esse é muito pesado, irmãos.
Muitas vezes a acusação contra nós é uma coisa, mas quando acusa os nossos filhos, ainda os filhos que morreram, os filhos que perderam a vida, imagina você estaria enlutado pelos seus filhos, e a pessoa que diz seu amigo para te ajudar, diz que seus filhos morreram porque eles pecaram, porque eles eram injustos. A gente vê lá no primeiro capítulo, fala que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus em holocausto pelos seus filhos, toda vez que seus filhos se reuniam para comemorar uma festa. A gente vê que esse homem temia a Deus, e Jó conhecia os mandamentos do Senhor. Jó, ele conhecia a Deus. Jó, ele era um homem temente a Deus, o próprio Deus fala isso. Então Jó sabia que aquilo que estava acontecendo com ele não era por causa de pecado, não era algo que ele havia cometido contra os pobres, contra as viúvas, contra a sua família, contra a sua esposa. Jó sabia que ali era uma aprovação que Deus havia colocado a Jó, que a gente vê lá na frente, no final a gente vai ver nos próximos vídeos, que Deus o abençoa Jó. Vamos trazer aqui uma palavra de fortalecimento a nós, que muitas vezes você está passando por uma situação difícil, talvez você perdeu um parente, um filho, alguém muito próximo, ou está perdendo porque a pessoa está no hospital, agravada de alguma doença, e muitas vezes nesse momento, muitas pessoas querem chegar até nós para nos consolar, e muitas vezes esses consolos não são bons, acaba nos entristecendo mais, nos derrubando mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Uma palavra dita, ela não tem efeito nenhum. O que acusaram de Jó não teve efeito nenhum na vida de Jó, porque Jó permaneceu firme naquilo que ele cria, no Deus que ele acreditava, e ele sabia da sua índole, ele sabia quem ele era. Não deixa as pessoas fazer você perder a sua identidade. Não deixa as pessoas fazer você perder a noção de quem você é. Muitas pessoas acusam nós de coisas que a gente não somos. Muitas vezes as pessoas nos acusam porque ouviu a gente dizer alguma coisa, porque muitas vezes a gente está passando por certas situações e as pessoas querem julgar e querem arrumar justificativa por que estamos passando por aquilo ou por que conseguimos tal coisa. Muitas vezes na sua empresa, na empresa onde você trabalha, você cresceu de cargo e as pessoas te acusam que você ali foi uma pessoa injusta, você cresceu porque você agradou alguém, deu presente para alguém, mas você sabe se você fez isso ou não. Então, se você cresceu na empresa ou cresceu na igreja, virou um pastor, virou alguma coisa, e as pessoas te acusam que você hoje está nessa posição que você está, porque você derrubou alguém, porque você deu presentes para a pessoa superior a ti, para que você pudesse chegar até essa posição. Se você fez isso, você sabe bem disso que você fez. Porém, se você não fez, não deixa as pessoas te acusarem e tentar mudar a sua identidade, você acabar pensando, será que eu fiz alguma coisa? E tentar pensar que você realmente é aquilo que eles dizem. Uma palavra dita, ela não tem efeito nenhum. Aqui acusaram Jó de ser adúltero, de desprezar os pobres, de abandonar a Deus, porém Jó ele sabia dentro dele que ele não tinha feito isso. Jó ele tinha certeza do que ele não tinha feito isso. Hoje a gente vê muitas vezes palavras que são ditas a crianças, que aquilo ali a criança cresce com aquele complexo dentro dela. Muitas vezes até os pais mesmo erram em dizer coisas para o seu filho. Por exemplo, se seu filho pega um brinquedo, ele quebra, você dá outro, ele quebra, muitas vezes você fala assim, poxa, você quebra tudo, nada na sua mão fica permanente, nada na sua mão dura, tudo que você pega você quebra. Olha que palavra que uma criança está recebendo. Imagina um pai dizer isso para o filho, tudo que você pega na sua mão quebra, você não consegue conservar nada. Essa é uma palavra dita, ela não tem efeito nenhum, a não ser se a criança pensar dentro dela. Verdade, tudo que eu pego quebra, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Essa criança cresce, e quando ela cresce, se ela monta uma empresa e a empresa fale, e ela fica na cabeça dela, é verdade, nada na minha mão dá certo, meu pai havia dito isso mesmo. Ou o amigo meu me falou que nada na minha mão dá certo, desde criança, meus brinquedos eu quebrava tudo, nada dá certo na minha mão, não conseguia manter nada
sempre dava tudo errado. Foi uma palavra dita. Uma palavra que a pessoa pode falar assim para você assim: quem você é? Você não é nada, você é um pobre, você é um coitado. Se você aceita isso, você vai ser um pobre, um coitado. Aqui eu falo pobre não em questão financeira, mas questão mental, porque tem muito rico com mentalidade pobre, tem muito pobre com mentalidade rica. Muitas vezes as pessoas zombaram de você na escola, fizeram bullying de você, dizendo que você é tudo que não presta, como aqui acusaram a Jó. Mas se você não aceita essas palavras, ela não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Se um dia um professor bravo chega até você e fala: você é burro, você não entende nada, e você aceita aquela palavra, você vai falar: eu sou um burro, eu não aprendo nada. E alguém vai querer ensinar alguma coisa e fala assim: eu sou burro, eu não aprendo nada. Desde a escola eu era assim. Meu professor vai falar: olha o que uma palavra pode causar um efeito tão destruidor na vida de uma pessoa. Mas hoje Deus está trazendo essa palavra a mim, para que eu entregue a você hoje, para dizer a você que não importa o que você esteja passando, a situação que você esteja, não perca a sua identidade, não perca quem você é. E aqui eu entrego a você uma palavra de Deus, que você é forte, você é servo e serva de Deus, o Todo-Poderoso. Você consegue, você vai sair dessa, você vai vencer. Creia nisso, creia nisso. Veja para dentro de você e veja quem você é realmente. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você é alguém que pode conquistar muitas coisas. Basta você ter fé, permanência e não ouvir aquilo que as pessoas querem falar para você, para derrubar você, desprezar você. Quantas vezes quando criança eu ouvi palavras de amigos que tinham muitas vezes posse financeira melhor, humilhando a gente, e hoje pela graça de Deus, pela honra e a glória de Deus, não para minha glória, mas para a glória de Deus, eu tenho uma vida boa, graças a Deus. Para muitos talvez, né, para quem tem uma posse muito maior, talvez veja que para ele não seja uma vida boa, mas para mim é uma vida boa, graças a Deus. Eu tenho Deus, tenho uma família, tenho meus filhos. E o mais importante de tudo, eu tenho o Todo-Poderoso na minha vida. Então hoje, cuidado com os conselhos que as pessoas estão falando para você, querendo te derrubar, querendo te destruir. Não perca a sua identidade. Saiba quem você é. Saiba a mulher que você é. Saiba o marido que você é. Saiba o filho que você é. Saiba o funcionário que você é. Saiba quem você é. Muitas das vezes, por acusações falsas, as pessoas acabam te derrubando. Você muitas vezes perde seu emprego porque acusaram você falsamente. Muitas vezes na igreja você perde posições porque te acusaram falsamente. Muitas vezes dentro de casa você perde o respeito das pessoas porque te acusam falsamente. Mas cabe a você saber quem você é. E se essas acusações são falsas, leve diante de Deus. Porque vamos ver nos próximos vídeos o que Deus fez com esses 3 homens. O que esses homens teve que fazer para que Deus os perdoasse por falar coisas que não eram de Deus e acusar o servo de Deus. Amém? Creia nisso. Vou deixar uma palavra também, ó, para você ver. Antes de terminar, queria dizer também para vocês que mesmo Jó sabendo quem ele era, sabendo a sua identidade, sabendo que ele não pecou, mesmo os homens querendo colocar pecados diante de Jó, falavam: você foi isso, você foi aquilo. E Jó sabia que ele não era, e Jó sabia que ele não ia mentir, Jó não vou falar que eu pequei, porque eu não pequei. Eu sei quem eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu tenho feito, porém eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu entrego a Deus, faz igual Jó. Muitas vezes você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você segue os mandamentos de Deus, você é honesto com as pessoas, você faz tudo conforme a lei, conforme a ética e conforme a moral. E muitas vezes você está passando por situações que você não entenda por que você está passando, mas creia então somente que Deus está no controle de todas as coisas. Entrega a Deus, porque Ele é o justo juiz. Mas as palavras que essas pessoas trazem para nós, afetam nós. A dor que Jó teve de perder os seus filhos, de perder seu dinheiro, de a sua esposa se afastar dele,
não foi tão dolorido quanto a acusação que jogaram na vida de Jó. Olha, você vê, no capítulo 19, vou ler para você, Jó diz assim, capítulo 19 de Jó. Então respondeu Jó: até quando atormentareis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me humilhastes, vergonha não tendes de me atacar? Olha o que Jó falou: vocês afligem a minha alma, vocês me aquebrantam com palavras. Jó fala assim: 10 vezes me humilhastes, vergonha não tem vocês de me acusar, de me atacar? Olha o que a palavra estava causando em Jó. Jó falou: vocês estão me acusando, vocês estão me quebrantando com palavra, vocês estão querendo destruir a minha alma. E quantas vezes, irmãos, sabemos as pessoas que somos, e as pessoas nos acusam, e isso dói, mesmo você sabendo o Deus que você serve, mesmo você sabendo que você não cometeu pecados a quais está tendo essa proporção na tua vida. Muitas vezes você perdeu o emprego por acusações falsas e todo mundo te acusa daquilo. Muitas vezes até sua esposa mesmo fala: fiquei sabendo que aconteceu isso com você por causa disso, aquilo. E aí seus filhos podem te atacar. E aí vem seus amigos e te atacam. As palavras, ela dói mais do que a dor do corpo. Jó, ele tinha perdido seus 10 filhos, perdeu todo o seu dinheiro, estava com uma dor tremenda nos ossos, estava com ferida por todo o corpo, mas a dor de da palavra que estava acusando ele, era maior do que a dor física e emocional. A acusação, ela é muito ruim. Então, antes de você acusar alguém, olhe para você mesmo, em vez de você tem autoridade para falar isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, sem pecado, ele não acusou aquela mulher que estava em adultério. Antes ele disse: vai e não peques mais. Então, essa palavra que eu quero deixar a vocês é com 2 parâmetros. Primeiro, se você for consolar alguém, como a gente disse no vídeo anterior, que vai ficar em card aqui em cima aqui, né, de amigos, como reconhecer verdadeiros amigos. Muitas vezes é bom você ficar quieto, não falar nada. Só a sua presença ali do lado, um abraço, já é suficiente para a pessoa que muitas vezes está com muitos problemas na vida. E ouve essa pessoa, ouve mais, deixa ela falar. Jó, ele que começou o diálogo, depois seus amigos começaram a acusar ele. Ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Aí Jó abre a boca para falar e começa a acusar Jó. Entendeu? Eles ficam quietos, ouvir Jó. Jó mesmo fala assim: ouve-me, apenas ouve-me. Já seria suficiente, se vocês já estariam me consolando. Só de vocês ouvir, vocês já estariam me consolando. Jó fala isso. A gente vai ver mais para frente nos vídeos, eu vou estar citando isso aí, com uma ênfase melhor nisso. Então, se você hoje sabe de algum amigo, de alguma pessoa que está passando uma cidade e você quer fazer uma visita para ela, evite falar muita coisa. Não acuse ela pelos seus erros. Mesmo se ela tiver erro ou você não sabe, não fala nada. Fique quieto. Só sua presença já é um consolo. Só de você ouvir a pessoa já é o suficiente. E o outro parâmetro é o quê? Se você está recebendo conselho de alguém, se alguém está aí te acusando, levantaram calúnia contra você, muitas vezes seu casamento foi destruído por falsos testemunhos, por pessoas que acusaram você, muitas vezes você perdeu seu emprego por pessoas que mentiram, puxaram seu tapete, como diz aí no meio, né? No meio industrial aí, puxaram seu tapete. Saiba de uma coisa: Deus é o seu juiz. Não perca a sua identidade, não deixe as pessoas dizer que você é algo que você não é. Não beba desse veneno. Né? Aqui, meu copo d'água está aqui, mas se você tem um copo de água com veneno, é um veneno. Se você tomar esse veneno, aí vai fazer efeito em você. Então, palavras podem ser ditas como veneno. Se você tomar, colocar para dentro de si e falar: eu sou aquilo que estão falando de mim, isso vai destruir você. É lamentável. Então, se você hoje está ouvindo conselhos de pessoas que estão te acusando injustamente, dobra o seu joelho, entrega diante de Deus as causas e não perca a sua identidade.
para encerrar o vídeo, eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui, para consolo nosso, que está em Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz assim: quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados ou potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se aqui nessa terra você está sendo acusado, está sendo maltratado, está sendo desprezado, diante de Deus, que é o verdadeiro juiz, Ele vai pegar a sua causa, Ele vai pegar aqui, ó, como um juiz Ele é, e vai olhar e falar: você não tem condenação nenhuma, porque o meu filho morreu por você, porque o meu filho morreu por você, e você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, você aceitou meu filho como teu Salvador, por isso seus pecados estão pagos, diante da cruz de Cristo. O sangue que derramado naquela cruz comprou para si homens e mulheres, judeus e gregos, como a palavra de Deus fala. O sangue de Cristo, como diz no versículo 34, foi Ele que morreu por nós e nos comprou diante de Deus. Por isso, se você ainda não aceitou a Cristo como seu único Salvador, hoje é o momento certo para que você aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador e deixe que Ele seja o seu juiz, que Ele leve diante de Deus as suas causas e Deus te coloque como justo diante dos homens. E nada nos separará do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, nem o perigo, nem a espada, nem a profundidade, nem os anjos, nem os poderes, nem o diabo. Nada nos separa do amor de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e Deus começa a julgar as suas causas, e te coloca como justo diante dos homens, nada mais separa você do amor de Deus. Então, essa é a mensagem que eu, e através do Espírito Santo de Deus, quero trazer a vocês. Não importa o que estão falando de você, não perca a sua identidade e não coloque para dentro de si palavras que irão destruir você. Palavras de acusações, afirmando coisas que você não é. Coloque diante de Deus. E outro, se você for consolar alguém, for fazer uma visita para alguém, sabe que alguém está passando por alguma dificuldade, melhor coisa que você faz: não fala nada, ouve somente, dê um abraço, a não ser se a pessoa perguntar algo para você. Mas antes mesmo de você falar, pede a direção de Deus, que o Espírito Santo conduza a sua mente e a sua boca, para que você possa falar palavras de verdadeiro consolo. Essa é a palavra que eu quero deixar a vocês nessa noite. Fiquem com Deus e até mais.